Primeiro, eu queria que você falasse pra galera quem é a Dona Ilaídes, né, cara? Porque a gente falava aqui fora... Que força, né? A gente vive um momento no mundo, assim, de pessoas só olharem pra si. Era uma pessoa... Ela tinha todo o direito de só pensar no problema dela, porque era um problema... Ninguém falaria nada. Se ela tivesse feito nada. Exatamente. E ela teve o desprendimento de olhar pro Guido e falar, cara, você tá sofrendo também, né? Como é que foi pra você perder seus amigos? E aí, pô... Ali foi... A Dona Ilaídes, assim... Ela é a mãe do goleiro Danilo, né? Que foi o grande nome, né? O grande herói da classificação, naquela defesa que ele faz, né? Naquela narração do Deva. Incrível. Maravilhosa, né? Que é de arrepiar mesmo. E aí o Danilo ainda teve a situação de ter sido confundido, né? Porque o serviço lá de resgate da Colômbia informou que o Danilo estava vivo, mas ele se confundiu com o Follman. Follman, que era goleiro, que era goleiro também. Então aí, enfim, aquelas confusões lá que também não foi por mal, cara, fez, né? Com certeza. Imagina a loucura. Mas aí você imagina pra cabeça de uma mãe que tem a confirmação e depois tem, a esperança e depois confirma de novo. Então eu acho que ela viveu, assim, um impacto ainda maior, né? E mais desgastante nesse sentido. E aí a Dona Ilaídes, até contando um pouco sobre como é que aconteceu aquele momento ali, né? Eu tava... Aquele dia já foi numa quinta-feira. Então eu cheguei na segunda-feira, né? Pra fazer essas coberturas. E ficava nessa de... Vai ser coletivo, não vai ser coletivo o velório. Vai ser na sexta, vai ser no sábado. Não vai ser aberto ao público, não vai ser. Então tinha essas indefinições. Então a temática das entrevistas era basicamente essa, né? E aí na quinta-feira... foi quando a gente já tinha confirmação que o velório seria na sexta ou no sábado, mas seria em Chapecó, coletivo com presença de familiares e público. Então todo mundo já se programou para ir para Chapecó, e na quinta-feira foi o dia que eles chegavam. E todo mundo que chegava já ia direto para a arena. Eles montaram lá até do lado assim onde fica o vestiário, eles montaram tipo um postinho médico ali, sabe, que os familiares chegavam e aí eram atendidos, tinha psicólogo e tal, porque... voltar ali pra eles também é uma coisa muito dolorida, né? É dolorosa você chegar e ter o contato de, sabe, que foi por causa daquela arena, daquele time que meu filho tá. Então tem muito essa questão que é muito, muito delicada, né? Então a Dona Ilaídes chegou e foi direto pro estádio. A gente tava numa posição que a gente chama de cabeada, que é uma posição por satélite, que não era essa mochila. A mochila a gente fica livre pra andar, porque é internet, então se tem 4G, a gente tá mandando. A cabeada, ela depende de um sinal que é por satélite, né? Uma SNG que a gente chama, e que é muito mais estável. Então você não tem assim, porque a internet começa a chegar mais gente, ela dá uma rateada. Então a gente tinha essa posição fixa, que era a posição de segurança, mas eu não podia me mexer. Então eu tinha que ficar parado ali. Que era preso num cabo. Né? Você tava ali e tal. Assim, eu conseguia me mexer, a câmera que não conseguia se mexer. Né? Eu até conseguiria, mas a câmera ela tava presa ali não tinha muita margem. E pra vocês terem uma ideia, assim, de onde era a minha posição, era entre a bandeirinha e o meio de campo. Do lado de cá, assim, do lado onde tem o túnel, né? Pra cá, pra saída. E eu tava ali, daí eu lembro que eu olhei pra esquerda, eu vi que tava um bolinho de gente entrevistando alguém que eu não conseguia identificar. Aí eu falei com o Grijó, o Fábio Grijó, que é o nosso produtor, eu falei, Grijó, dá um pulo lá, vê quem que tá falando, que a gente tá ao vivo no Seleção Sport TV, e aí você já traz aqui que eles estão pela gente. Quem chegar aqui e topar falar, a gente entra ao vivo direto, não precisa nem esperar nem nada. Aí ele volta já com a Dona Ilaídes. Só que geralmente, assim, quando a gente vai fazer uma entrevista, você tem um tempo de conversar antes, você troca uma ideia e tal, não sei o quê. Ali, como a gente já tava ao vivo, né, e tava aquela cobertura muito do quente, né, do dia a dia, a gente tava mais ou menos perguntando, eu perguntava o nome, né, aí ele apresentou, falou, essa é a Dona Ilaídes, é a mãe do goleiro. Eu falei, Dona Ilaídes, meus sentimentos, meu nome é Guido, eu sou repórter do Sport TV, a gente tá vivendo na Seleção Sport TV, queria saber se a senhora se importa de entrar ao vivo com a gente, pra gente falar sobre se já teve alguma novidade, né, sobre a questão do velório. Ela falou, não, claro, vamos falar e tal, não sei o quê. Aí eu passei o nome dela pra produção, né, falei, ó, Ilaídes, tal, pra eles acreditarem. Mãe do Danilo, e já começou a entrevista. Então não teve nada assim, sabe, nenhum contato prévio de... brifada. Porque geralmente tem. Toda entrevista tem. Toda entrevista tem antes. Você consegue conversar antes com a pessoa. Até pra você deixar, às vezes, numa entrevista assim, soltar, deixa mais solto, né? Fica mais à vontade. Isso é muito comum de fazer. E nesse não tinha. Então, assim, a entrevista foi desenrolando, e ali, até quem quiser assistir depois a íntegra, vai ver que é bem nesse tom, assim, de tentar entender como é que as coisas estavam acontecendo, se já tinha notícia, se não tinha e tal. E aí, no meio da entrevista, ela faz a pergunta, né? Ela fala, pô, posso fazer uma pergunta? E ela fala, aí eu falei, pode. Você conseguiria dizer pra gente
como é que você tá se sentindo, né? Que, se não me engano, foi essa pergunta. Como é que você tá se sentindo? E ali é a hora que desliga, Você só balança a cabeça. Ligou o jornalista, assim. Tudo que eu tava conseguindo ali, eu tinha sempre muito isso pra mim, assim. Eu falava, olha, eu chorava todos os dias. Todos os dias. Mas eu sabia que na hora de começar a trabalhar, eu falava, ó, concentra que você tá fazendo isso por uma missão que você tem que cumprir e tal, o seu papel como jornalista e tal, então aí você precisa ser claro, precisa ser sereno, as pessoas precisam entender o que você tá falando, então eu meio que falava isso pra mim, né? Uhum. E aí ali, assim, eu tava conseguindo fazer todas as entradas, tipo, tranquilo, sereno e tal, as coisas aconteciam, é óbvio que assim, a gente via companheiros nossos, assim, desabar em choro do nada, entendeu? Foi muito pesado mesmo. Imagina. Mas até ali eu tava conseguindo segurar. E na hora que ela fez a pergunta, ali foi a hora que desligou. Todo esse trabalho que eu tinha feito ali. Aí eu desabo e era que ela faz, que ela oferece. Posso te dar um abraço? Em nome da imprensa? Que aí ali é exatamente o que você falou, Beto. A imagem que passa é, cara, uma mulher da força que ela tem de... uma empatia, assim... Exatamente. Né? Incrível. De você falar, cara, ela ofereceu perdeu o filho dela, cara. Sabe? E viveu esses altos e baixos de confirmação, de não confirmação. E ela saber que a gente também tava sofrendo. E entender, falar, cara, essa é uma dor de todo mundo, sabe? Essa é uma dor nossa. Vem cá que a gente, sabe? Eu sei que você também tá sofrendo. Entendeu? Então isso ali é tão difícil hoje, né, cara? Pois é. É foda. Eu não sei se é a filha que tá junto com ela. Não, ali ela a menina também não aguenta, a menina é. sai do vídeo. A menina baixa a cabeça assim. Quando ela pede pra te abraçar, a menina baixa a cabeça, tipo, chorando e sai até do plano. E até o Marcelo fala, volta pro estúdio. Isso. Porque o Guido tá passando por uma experiência agora que é muito forte. É isso. Volta pra cá. E eu queria até deixar isso registrado, assim, que o Barreto, ele foi ali de um... Ele sensibilidade, foi né? Não tão humano contra a Dona Laídes, porque a Dona Laídes é gigante, mas ele teve a mesma sensibilidade, assim, sabe? De entender o momento, porque se fosse talvez... eu imagino que ali na TV não, mas... Se fosse uma outra, sei lá, alguma outra pessoa poderia querer talvez explorar aquilo, sabe? Deixa aí. Não, fecha, sabe? Vai deixar e tal. E ele é na hora, assim, é instantâneo. Volta. Ele na hora fala, gente, o Guido não tem condições, o Guido tá passando muito difícil, volta pra cá. Uma situação... volta pra cá e tal, não sei o quê. E aí ali ele continua tocando o programa, porque é até curioso, depois que acaba até pra dizer o que aconteceu depois que ele volta, né? Porque... Ali a gente se abraçou e eu me lembro que eu tava assim, e quando você tá naquele momento, você não... Eu pelo menos, assim, não vi nada que tá acontecendo em volta. Era que meio que, né, a sua visão periférica acaba, você tá ali naquele momento e tal. E eu lembro que quando separaram a gente, a Dona Laídes, ela foi levada pra algum lugar, que eu não sei qual, e aí me botaram numa cadeira pra sentar lá. Eu falei, pô, calma, tá tudo bem. Bem comovida, né? Eu falei, não, tá, cara, tá... Eu falei, não, tá tudo bem. Tipo, normal seria se eu não chorasse, né? Tá tudo bem. Aí seria normal. Entendeu? Aqui tá... Eu falei, tá tudo bem. Ele disse, você não quer ir lá pro posto médico e tal, pra ver se precisa de alguma coisa e tal. Aí eu falei, por favor, eu queria ficar aqui, eu quero respeitar o momento das famílias. Ali eu não acho que... Eu não quero nem entrar assim, como jornalista, sabe? Não é... Eu tô sofrendo, mas assim, tá todo mundo sofrendo. A única diferença foi que o meu choro foi ao vivo. Tem... vários colegas de várias emissoras aqui que choraram igual e estão chorando o tempo todo. A única diferença foi que aquilo foi pro ar. Então, assim, eu falei, tá tudo bem. Aí eu bebi uma água lá e tal, não sei o quê. Tanto que depois ali de umas 2 horas ali, eu voltei a entrar ao vivo, porque era isso, assim, eu tava chorando de todos os dias, entendeu? Mas você consegue, como jornalista ali, eu tava conseguindo, tirando aquele momento ali de respirar e entrar. E aí eu continuei a fazer a cobertura e eu não encontrei mais com o Dani Laídes, em Chapecó. Hora nenhuma. Porque na sexta-feira... até voltar. Porque na sexta-feira... Foi só ali, naquele momento. Foi o velório coletivo. Eu não encontrei ela nem antes nem depois. Foi só ali. Isso em Chapecó, né? Depois eu voltei a reencontrar, mas já em Cianorte, na casa dela. Depois, até se vocês quiserem, eu conto como é que foi esse reencontro. Isso. Mas ali, por exemplo... aquilo aconteceu na quinta, na sexta-feira foi o velório. No dia do velório coletivo, eu tava no cortejo, que saiu do aeroporto e foi até Arena Condá. E ali, eu não sei se vocês lembram, começou a chover absurdamente na hora que o avião pousou. Foi uma coisa de louco. O Galvão até fala isso, assim. Ele fala, cara, começou a chover, assim, uma chuva absurda. E eu tava no caminhão fazendo as entradas ao vivo do cortejo, né? Então, acompanhando ali, e aí foi até uma cena que me marcou muito, que toda a cidade inteira foi pra beira da estrada, assim, porque Chapecó é pequenininho, mas o aeroporto é bem afastado, então passa por uma estradinha, sabe, assim. E foi todo mundo, cara,
a cidade inteira a fazer aí a chuva. Mas assim, caindo uma chuva bizarra, e todo mundo pegando chuva ali, tá aplaudindo, uma coisa assim, sério, até arrepio de lembrar, uma coisa de louco. E nesse cortejo, o meu telefone parou de funcionar, porque ele molhou e ele pifou. Então aí eu perdi, isso já chegando na arena. Eu perdi o contato, tive que resolver o negócio do telefone, aí também fui tomar um banho, né, porque a gente tava pegando chuva e tal, pra não, enfim, não gripar, essas coisas e tal. E aí quando eu voltei pra arena, já tava no final do velório. Então, os familiares que tinham participado do início ali, eles já tinham saído. Tanto que eu até encontrei o Tite nesse dia. O Tite tava meio que saindo também, ela até falou comigo lá e tal, desse lance do abraço, né? Então foi isso, assim, eu não encontrei com a Dona Laídes. Aí ela voltou, né, foi pra Cianorte, e eu continuei lá em... Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like, seu comentário e compartilhe com os amigos.